E aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo para vocês aqui hoje no canal com um resumo da live que aconteceu no dia 29/7. Por mais que você já tenha assistido a live, agora neste vídeo só vai estar os assuntos principais na íntegra. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito, marca as notificações e não saia daqui sem deixar aquele joinha. Tenha um bom vídeo, beleza? É um prazer estar aqui hoje para que a gente possamos ter aí um bate-papo legal. Hoje aqui nós vamos falar sobre energia solar, sobre inversores também, bateria de íons de lítio, dos perigos, né? E das vantagens das baterias de lítio, que se não for muito bem montada, né, pode ser perigoso para a gente ter isso dentro de casa, né? As pessoas me perguntam lá no canal se é perigoso comprar, se pode usar as baterias caseiras mal construídas pode ser, né, perigoso, mas nada melhor para estar explicando isso para vocês do que a pessoa que entende de bateria, né? Vai dar para vocês os termos técnicos sobre a coisa, né? É o Rodrigo, né? Que é o conhecido aí como Rodrigo Koji, e ele vai estar falando alguma coisa aí para vocês aí. Beleza, Rodrigo? Beleza, vamos lá. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite aí para a primeira live, né, do canal Eletrônica Popular. E é um grande prazer aqui estar não só com o senhor aqui conversando nesse bate-papo, tentar falar formal e informal, né, mas também estreando no canal aqui. E nada melhor do que a gente conversar sobre, acho que um assunto, né, que acho que vem cada vez mais aparecendo, né, que é as baterias de íons de lítio, né? Eu preparei um material para a gente começar esse bate-papo, tem uns vídeos intercalados. Para o pessoal que está no canal do YouTube, né, vamos deixar as perguntas lá e depois a gente vai selecionando as perguntas para a gente tentar responder aqui. Vamos tentar ser objetivo na apresentação em si, para a gente conseguir ir para as dúvidas e comentários aí do pessoal. Isso aí é legal, né? O pessoal já aí que tiver aquelas perguntas que não conseguir perguntar aqui, vai estar lá no canal do Eletrônica Popular. Aí é só entrar lá e deixar as perguntas lá que, se tiver bastante assunto, aí a gente pode tá fazendo uma nova live, né? Por enquanto, essa é a primeira. Mas se o pessoal gostar e curtir lá e tiver bastante pergunta, a gente continua, né? Você está disposto a continuar com as lives aí, né? Claro, vamos lá, vamos embora. Acho que compartilhar o conhecimento é a melhor coisa que a gente faz aqui hoje. Como o seu Antônio disse, eu sou um engenheiro eletricista, né? Trabalhei boa parte da minha carreira na parte de eletrificação veicular, onde lá em 2006, 2007 já começava a mexer com a parte não só de eletrificação veicular, mas também veículos autônomos. E a partir daí, cada vez mais eu fui expandindo o conhecimento, né, nessa área de eletrônica em corrente contínua, vamos falar assim. E aí depois eu migrei para uma outra empresa, né, um grupo da Aliança Renault-Nissan, onde era responsável pela eletrificação lá também na empresa. E com isso a gente foi expandindo esse conhecimento não só na parte de veículos elétricos, mas também nas suas baterias. Por que eu falo isso sempre? É porque o carro elétrico hoje, a grande maioria desses veículos elétricos usam baterias de íons de lítio, né? Então parte muito minha base daí, né, do conhecimento. Aqui tem um pouco do registro profissional, né, da minha carreira em si, né? Hoje eu atuo como coordenador da ABNT, onde cria-se normas no Brasil, não só na parte de eletrificação veicular, mas as baterias também. E sou professor da pós-graduação da Mauá e fundador da CAT, como o São Antônio mencionou. Então, no sonho de levar energia barata para todo mundo, renovável e sustentável, né, acessível para todas as pessoas, a gente começou a desenvolver um trabalho social, um projeto social, né, em si, e no inteirinho desse projeto, que a gente apresentou para alguns investidores, né, a gente descobriu uma oportunidade de negócio, né, dentro no meio de eficiência energética e sustentabilidade. Acho que numa outra oportunidade a gente fala um pouquinho mais sobre esses outros projetos, né, em parceria junto com a Eletrônica Popular, São Antônio, mais conhecido como Toninho, né? E a gente bate um papo melhor. Mas basicamente foi isso, né? O que motivou o surgimento da CAT foi que, se a gente fosse olhar hoje num panorama brasileiro, né?
são mais de 1.700.000 pessoas que não têm hoje acesso à energia elétrica. É isso daqui que motivou a gente desenvolver novas soluções. Nada melhor do que um excelente inversor, né, produzido pelo seu Antônio pela Eletrônica Popular, para atender essas familiares. Prometo que esse aqui é o último slide da carta. Esses aqui são os ramos de atuações que a gente atua hoje, não só fazendo projetos em energia solar, mas também o principal foco aqui é eficiência energética e sustentabilidade. Tá? Então, muitas vezes a gente não faz uma instalação fotovoltaica, mas sim faz recomendações de como a pessoa economizar energia antes de fazer uma aplicação que tenha custo. E aí vamos falar um pouquinho de baterias, que acho que é o que todo mundo está curioso. Então, hoje aqui eu coloquei um cenário geral. A mais conhecida, que é a primeira, são as baterias de chumbo ácido, né? Depois tem essas baterias de íons de lítio, né, que a gente fala. Isso aqui é um tipo de célula de íons de lítio. Tem a famosa Duracell aqui, né, que é um outro tipo de eletroquímica, né? E aqui eu coloquei alguns gráficos que mostram em relação à capacidade e potência dessas baterias. Então, não existe só um tipo de bateria de lítio, existem polímeros de lítio, existe baterias de enxofre e lítio, né? Então, tem vários tipos, e cada um com uma sua determinada aplicação hoje. Para a gente entender um pouquinho mais de bateria e para a gente falar o que pode acontecer, né? Então a gente precisa, a primeira coisa quando a gente vai fazer um projeto, seja ele veicular, residencial, para qualquer tipo de aplicação, inclusive, como exemplo, uma parafusadeira aqui, tem que entender em que cenário que essas baterias estão, né? Então, eu preciso de uma bateria com maior potência, que eu preciso entregar com mais agilidade, eu escolho uma bateria mais nesse eixo. Eu preciso de duração, né? Eu preciso que ela dure muito tempo, eu escolho com base em energia específica. Mas eu preciso dos dois, então vamos caminhar na diagonal aqui, que é possível construir. E aí, falando um pouquinho dos tipos de células de bateria de lítio. O que o pessoal conhece muito é a bateria cilíndrica hoje. A gente vai focar mais nela e eu vou trazer as problemáticas que tem nessa bateria de íons de lítio, mas também, né, acho que é bom, né, que as pessoas saibam que tem os tipos de célula prismática, né, e tem um de pacotinho, né. Cada tipo de célula tem uma característica diferente, não só de recarga, como descarga dessas células, né? Assim como temperatura de operação, tudo isso é levado em conta dentro de um projeto. E hoje o que a gente vê mais em aplicação, o pessoal monta essas baterias, é na aplicação cilíndrica, até pela abundância dela hoje no mercado. E como é que é formada essa bateria de lítio, né? Ela tem um outro componente, né, que é o grafite, que é onde hospeda o átomo de lítio, né? E toda vez que ela passa pelo eletrólito, né, os elétrons se dissociam da molécula de lítio e, ao carregar, esses elétrons vão fluir, né, e vai formar uma coluna de elétrons aqui. E esses caras vão ficar caóticos aqui dentro. Quando termina de descarregar, aqui a bateria está carregada, por exemplo. Quando termina de carregar, tá lá tá ordeiro, né, por enquanto, porque tem um material aqui que deixa com uma certa estabilidade, mas as carinhas dos lítions aqui não estão muito boas, né. Isso significa que tem uma certa instabilidade, né, e essa instabilidade aqui, que muitas vezes, se não controlado, né, pode causar um problema. A gente fala de efeito térmico para não falar que pegou fogo, né, mas existe a possibilidade de causar um efeito térmico. E existem, dentro da química, maneiras de contornar isso, né? Então, tá vendo? Se ele fala se tem alta temperatura, o eletrólito corre risco de ter a explosão, né? Então, existem maneiras, né, de você contornar isso, que tem lá os separadores, né, onde que dão uma certa estabilidade para essas baterias.
Então ele coloca o separador no meio do eletrólito para ganhar estabilidade. Aqui está mostrando a faixa de operação, né, de uma célula desse tipo, tá, que por um acaso aqui está dando exemplo do carro Tesla, onde que utiliza essas baterias de lítio, íons de lítio. Depois a gente entra mais em detalhe na parte construtiva e na parte de segurança. E aqui está mostrando um controle que a gente vai entrar com maiores detalhes lá. Mas basicamente é dessa maneira que a fórmula de lítio, da bateria de lítio funciona, né? E quando os elétrons ficam caóticos assim, vai degradando o eletrólito, que é o que vai fazendo deteriorar a bateria de lítio. E aí tem outros tipos de baterias, que é o que está sendo desenvolvido no mercado, que provavelmente a gente vai ver muita coisa nova e mais estável a partir de 2022 aí no mercado, 23. Então, como a bateria ela tem uma certa instabilidade eletroquímica, os engenheiros que fizeram essas baterias, né, e as pessoas que trabalham no desenvolvimento dela, criaram proteções mecânicas. Então, aqui é uma bateria em corte, você pode ver que tem as placas de cobre, o eletrólito, o separador, tá tudo aqui bonitinho, né? Uma outra figurinha também em corte, mostrando certinho quais são as camadas que tem, né? Do anodo, catodo, né? E aqui a gente pode ver também que ela tem algumas proteções mecânicas, né? Por exemplo, ela tem uma ventilação, que quando cria-se vapor aqui dentro, para que ela não estoure, que nem uma panela de pressão, ela escoa os gases, né, por esses buraquinhos que tem na bateria de íons de lítio. E se acontecer de sair muito gás? A gente vai ver alguns vídeos, vamos ver se eu vou conseguir passar os Mas vídeos. só uma pergunta, Rodrigo. Então, no caso, se saem os gases por aí, se a pessoa for fazer o seu pack e ele soldar aí em cima, então pode ser perigoso. Extremamente perigoso. É esse que é o grande risco. E aí a gente vai mostrar também aqui como a gente tentar minimizar esse tipo de risco. Mas pingar a soldinha como Beleza, todo mundo então faz lá, não é uma coisa legal, tá? E aí isso daqui funciona como uma válvula de pressão, né? Então, se não aguenta muito gás, ela estoura aqui, né? Ela estoura esse tampão e os gases saem, né? E a gente espera que a reação pare. E aí, além de ter essas proteções mecânicas, a gente tem uma proteção eletrônica. Por isso que as baterias de íons de lítio a gente chama de bateria eletrônica, né? Porque tem não só a parte mecânica, mas tem uma eletrônica de controle que fica monitorando 100% do tempo toda a condição dessas células. Esse é um item indispensável. Às vezes eu vejo o vídeo do pessoal que está fazendo baterias de lítio, que só confia só no controlador de carga. Gente, é muito perigoso isso. Então, tenha um gerenciador de baterias, né? Eu falo que é um gerenciador de células, em inglês chama Battery Management System, onde a gente controla exatamente o que está acontecendo em cada célula dessa daqui. Uma das células superaqueceu, corta a bateria, desliga a bateria. A gente vai ver também mais à frente um pouquinho, mas já adiantando aqui, ele começa, tem ocorrências que eu isolo somente uma célula. Aquele grande empacotamento de células que vai no carro, imagina eu perder um módulo inteiro daquele, não, né? Eu isolo aquela célula. Existem fusíveis, também mecânicos e eletrônicos, onde eu consigo isolar célula a célula. Qual que é a diferença de uma bateria estacionária para de um veículo? Um veículo, vamos falar que tem 2.000 células naquele caso lá. O carro é monitorado célula a célula, uma a uma. Aqui, muitas vezes, não é negligenciar, mas como a aplicação é muito menos agressiva, né, a gente consegue monitorar o pack. Então, a gente monta os packs, né, de 48 volts, por exemplo, e monitora o pack. Mas tem toda uma característica, todo um jeito de montar esse pack para que se minimize o risco ao máximo de ocorrer um incidente térmico ou uma falha na bateria prematura. E aí, uma daquelas partes aqui, eu coloquei o símbolozinho de X para não ferro de solda, né? de solda Não né? colocar o pinguinho de lítio. Mas, gente, hoje tem no Mercado Livre, eu até pesquisei hoje antes de olhar, isso aqui é uma foto que eu tirei lá do Mercado Livre, que é mais conhecido, né?
famoso spot welding. Então, aqui é uma pontinha de prova, isso daqui são folhas de zinco, né, onde você vai lá e faz a solda apropriada, sem comprometer essa parte mecânica. Esse lado aqui é o positivo, o lado negativo também tem uma panela de pressão também aqui, ele tem uma proteçãozinha aqui também. Então, essa é a melhor maneira, e a maneira correto, eu diria, de a gente fazer a interligação das células de bateria formando os packs. Célula, só para a gente não esquecer no linguajar, né? Célula é uma pilhinha, pack é um conjunto de pilhas e a bateria é um conjunto de packs, tá bom? Para não ficar muito complicado aí. E é essa maneira que a gente acaba fazendo. Então tem máquinas modernas, máquinas simples, é isso que a gente está mostrando aqui. Gente, de novo, vamos evitar de usar o pinguinho de solda lá na ponta da bateria. Eu sei que muita gente faz isso, que eu sei que é a maneira talvez até mais barata, mas é a maneira que está trazendo o maior risco para você na utilização dessas baterias estacionárias de íons de lítio. E aí, quando uma bateria mal construída, esses são os riscos, né? A bateria pegar fogo prematuramente, até aqui tem um tipo pouch, né, que é o do saquinho, né, onde que ela incha, né, quando ela recebe uma avalanche, uma sobrecarga, vamos falar assim, ela enche antes de estourar e depois ela estoura. A gente vai ver uns vídeos de alguns testes bem legais aí. Felizmente, a gente tem que também entender que bateria é eletroquímica, né? Na eletroquímica, a partir do instante que ela entra no incidente térmico, né, no índice de inflamabilidade, ela não para até acabar a reação química. Não adianta jogar água, aliás, jogar água ainda vai piorar, né? Porque o lítio é muito reagente à água, então vai piorar a situação. Não adianta fazer muita coisa. Tem gente que usa um abafador para tirar o oxigênio e tentar extinguir o fogo, né? Ou controlar o fogo, mas é uma reação que não tem volta. Tá? Ela só vai parar de pegar fogo, de degradar o material quando ela acabar toda a sua reação química. Mas isso não é uma só, né? Se tiver várias baterias, por exemplo, a pessoa tem lá vários packs, e se uma der problema, com certeza as outras vai junto também. Vai. Mostra uma bicicleta, que é a aplicação que mais comercializa, pegando fogo sozinho. Né? O que provavelmente aconteceu aqui? Além de ela estar exposta no sol, né, ela não deve ter uma boa construção da bateria. Né? Então, o BMS não cortou, o fusível não desarmou, uma célula entrou em cadeia e aí foi-se o pack inteiro, tá vendo? Isso aqui é uma bateria de bicicleta. Né? A gente não está falando nem de um pack tão grande. Os packs que eu tenho visto que as pessoas estão fazendo para abastecer as residências são muito maiores que um pack de bicicleta. Então, esse é o risco da bateria de íons de lítio se mal construída, né? Se utilizou uma célula de péssima qualidade, se não fez as medidas de segurança, tomou as medidas de construção, né? Isso é o que pode acontecer. E isso acontece até mesmo para carros extremamente validados, por exemplo, no caso da Tesla. Tem vídeo que já não encontra mais no YouTube porque a Tesla, tá vendo? Começou um princípio de incêndio, né? Houve um descontrole. Isso daqui, até a Tesla tomou uma ação de atualizar os carros dela de software e vai pegar fogo no carro, o cara não apaga mais. Né? Pegou fogo e vai pegar fogo, infelizmente, nos carros do lado também. Então, isso pode acontecer. Acho que de novo, não é para assustar ninguém, né? Mas é que nos melhores produtos, né, que a gente ainda tem esse risco e acho que é importante as pessoas ficarem cientes disso. Mas existem maneiras de se minimizar esse risco ao máximo, né? E essa é a pergunta que todo mundo faria agora, né? Mas poxa, se a bateria for bem construída, ela tem risco? Tem risco, né? Mas tem um risco controlado, aonde que se você tiver um bom gerenciamento de bateria, uma boa análise, um bom diagnóstico, uma boa construção de células que você utiliza, e tem critérios para isso, para ser feito, não tem problema nenhum em montar os packs. Então,
Aqui, por exemplo, ó, foram feitos com spot welding, tudo certinho. E essas células aqui, ó, houve um vazamento de uma célula, né? Só que quando houve esse vazamento, provavelmente o gerenciador de baterias falou assim: opa, temos um problema, corta toda. É como eu falo para o seu Antônio, que mata a bateria, né? É como se eu falar: ó, para de funcionar, né? Eu tiro ela de operação. E aí a pessoa vai lá no local e analisa onde que está o problema. E aqui houve um vazamento dessa célula, provavelmente se tentasse forçar a recarga, aí sim ia acontecer um possível incidente eterno, tá? Então aí a pessoa foi lá, trocou só essas células aqui, né, tirou o zinco aqui, até tem uma pontinha que não dá para ver, mas é um fusível que faz com que você elimine somente um banco de baterias em paralelo, né, que tá compondo o pack, em vez de eu eliminar todo o módulo inteiro. Então é como se tivesse uns fusíveis aqui, né, para cada essas 4 baterias tem um fusívelzinho lá. Se tivesse um ocasionamento de curto-circuito ou coisa do tipo, né, ele queima esses fusíveis aqui e desarma o pack. Ela entrasse, se essa célula tivesse dado um problema, ele queimaria o fusível ali, eu acho que deve ter queimado, no caso aqui, e desarmaria o pack. Aí a pessoa vai lá, troca, com critério de novo, pegam células parecidas, né, com o que estava aqui, e faz a substituição e a bateria volta a operar novamente. Seu Antônio, se o senhor me permitir, eu queria pedir para o pessoal compartilhar esse conhecimento. Esse conhecimento acho que não deve ficar só aqui. Baterias de lítio são melhores que as de chumbo ácido, mas tem os seus cuidados, assim como a de chumbo ácido também tem. Né? Então, acho que é importante só compartilhar esse conhecimento. O pessoal que monta, que quer né, ser inovador, quer criar essa bateria feita em casa, né, então que tome as devidas precauções e cuidados na montagem desse tipo de bateria, tá bom? E acho que, senhor Antônio, o senhor deixa meus dados lá nos descritivos depois. Também, se o pessoal quiser contratar alguma consultoria, projeto da CAT, que a gente faz em parceria também junto com a Eletrônica Popular. Agradeço de novo aí pelo convite aí, São Paulo. Muito bom. Se tiver bastante joinha aí e o pessoal quiser, vou te convidar de novo a participar com essa live aí. Maior prazer. Beleza? Maior prazer. Vamos lá. Movimenta aí, ajuda aí o seu Antônio aí a crescer o canal e a compartilhar essas informações que a gente traz novidade aí dentro do canal. Aí, infelizmente, a gente está chegando no final. Aí eu muito obrigado aí a todos aí que assistiu. Não esquecer de se inscrever no canal, né? Porque o canal tá lá, precisa crescer para tenha incentivo a estar mostrando muito mais para vocês. Temos lá algumas aulas lá de como fazer uma boa montagem de um bom inversor, né? Porque a gente não só vende, a gente também vende as peças. Como vende as peças, a gente ensina também lá como fazer. Então, muito obrigado a todos aí que participou, né, do canal, participou desse vídeo aí, juntamente aí com o Rodrigo Koji. Como ele mesmo falou, se tiver interesse aí dos trabalhos deles, a gente vai deixar aqui na descrição embaixo aqui o contato dele. Se tiver alguma pergunta, ele falou que não tem problema nenhum em responder, né? Dividir o conhecimento é extremamente importante, Antônio. O maior prazer de dividir o conhecimento. Então aí, pessoal, foi um prazer aí participar com você nessa live aí. Aí fique com Deus aí e até o próximo vídeo. Digo mais, um abraço, pessoal. Obrigado, hein? Falou!